Boa noite. A aula 8 se refere aos modelos de saúde e modelo de crenças em saúde. O que são os modelos conceituais de saúde, né? Considerando que a maioria das doenças é resultante de um somatório de fatores extrínsecos, o que significa extrínsecos? Fatores de fora. E fatores intrínsecos, que são fatores de dentro do próprio organismo, sobre a pessoa que é afetada sobre essa doença, né? Aí nós temos os modelos de saúde, que propõem explicar o surgimento e a transmissão das doenças na população humana. Ao longo da história, o homem tem buscado compreender os processos e fatores determinantes desse adoecimento, ou seja, a questão da busca da pesquisa para encontrar a cura das doenças, seja ela que acomete o indivíduo de maneira externa ou de maneira interna, através do seu próprio organismo, que acaba desenvolvendo as doenças, né? De maneira externa, nós podemos dar um exemplo de um atropelamento, por exemplo. Isso é uma doença que vai virar um politraumatizado, cheio de fraturas, né, nesse sentido, e aí a gente denomina isso como um fator externo, um fator de fora. Interno, nós podemos falar na própria diabetes, por exemplo, que o organismo, pela ingesta do açúcar, o organismo ele acaba tendo uma dificuldade de produzir insulina, e a pessoa começa a desenvolver a diabetes, ou fatores genéticos também, né? E aí nós temos aqui 5 modelos de saúde: o modelo biomédico, o modelo processual, o modelo sistêmico, o modelo mágico-religioso. Olha, que vem de novo aquela história daquelas questões que envolvem a religião, as questões de curandismo que a gente tanto tem falado até agora, né? E o modelo de determinação social da doença. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles a seguir. O modelo biomédico. Ele tem como abordagem a patogenia e a terapêutica, classificando as doenças segundo a forma e o agente patogênico. O que é patogenia? É como a doença se desenvolve dentro da pessoa. E a terapêutica é o tratamento, né? Então, nós temos aqui algumas características. Nós temos o indivíduo, ele é centrado na figura do médico, por isso que fala que é modelo biomédico, e no especialista. Então, por exemplo, ele vai passar num clínico e se o clínico não conseguir resolver o problema dele, vai encaminhar para o especialista resolver. Qual outra característica que nós temos desse modelo? Ele é curativo. Então, a pessoa tem a doença e tenta encontrar a cura dessa doença. Ele é fragmentado. Por que ele é fragmentado? Porque o médico só às vezes não resolve o problema do paciente. Dependendo da situação, ele tem que passar por vários especialistas. Por isso que fala que é fragmentado. Cada especialista cuida de uma parte do organismo daquele indivíduo de uma determinada doença, né? E hospital cêntrico. Por que hospital cêntrico? Porque o hospital é o centro de tudo. O modelo biomédico ele está centrado dentro de um hospital praticamente, né? Mesmo que nós temos médico na unidade básica de saúde, na estratégia de saúde da família, quando a gente se refere ao modelo biomédico, a gente está voltado muito para as questões do hospital, onde o indivíduo vai procurar a cura da doença dele no hospital. E aqui nós temos o modelo processual. Ó. Ele se baseia no modelo de história natural da doença, proposto por Leville e Clark em 1976. Esse modelo prevê que os estímulos patológicos do meio ambiente desencadeiam uma resposta do corpo, e esta terá como desenlace a cura ou o defeito ou invalidez ou morte. Então, o que significa isso? O que eles querem dizer com isso? Que o meio ambiente provoca a doença, o meio externo, o meio ambiente, de uma maneira geral, vai provocar doença no indivíduo. Tem alguns casos que colocam até que todo mundo, algumas literaturas que vêm dizendo que todo mundo tem as células do câncer. E, de repente, por algum motivo, vai desencadear a doença. Então, por exemplo, a questão do uso de micro-ondas, assistir televisão. Então, tem algumas coisas, algumas pesquisas voltadas para isso. E isso a gente chama de modelo processual. Então, ó, o modelo processual se constitui como um avanço quando comparado ao modelo biomédico, por reconhecer que as características sociais ou relacionais do indivíduo interferem na chance de adoecer, na forma como ele adoece e na repercussão da doença. Então, ou seja, o que eles querem dizer também? Que o meio, por exemplo, um exemplo legal, a gente pode falar das pessoas hipertensas. Então, a pessoa ela tem a doença da hipertensão.
E aquela doença às vezes está controlada, ela toma o remédio direitinho, mas quando ela passa por algum agravo de estresse, de preocupação, de irritação do meio causada por outras pessoas, a pressão pode subir abruptamente. Então é isso que vem dizer. Então o meio externo, as pessoas no entorno daquele indivíduo, pode piorar a doença dela. Isso que os autores colocam também. E nós temos aqui o modelo sistêmico, né? Ó. O modelo sistêmico de saúde e doença reconhece que fatores políticos e socioeconômicos, fatores culturais, fatores ambientais e agentes patogênicos estão relacionados sinergeticamente, de forma que, ao ser modificado um dos níveis, os demais também serão afetados. Então, é como se tivesse uma hierarquia de fatores. Então, existe a política. Onde que a política pode desencadear uma questão da doença? Onde envolve as políticas públicas de saúde. Deixa de dar o remédio, aí degringola tudo. A pessoa deixa de tomar o remédio e vai ficar doente. A questão socioeconômica, se a pessoa não tem condições de se alimentar adequadamente, a doença pode chegar também. Fatores culturais é quando vem as questões até religiosas. Tem pessoas que às vezes não querem tomar determinado medicamento. Por exemplo, a pessoa tem um tipo de câncer, precisa tomar quimioterapia. Às vezes a cultura dela, a religião dela fala que não precisa, que o Deus vai curar ela. E aí é onde envolve essas questões culturais. As questões ambientais da poluição, né? E o próprio agente patogênico, que são as bactérias que estão no ar. Então, quais são as características que nós podemos ver? Ó? Nós temos os fatores políticos, socioeconômicos, ó, planejamento urbano e condições de moradia. Se a pessoa mora mal, se ela mora em lugar de córrego, de enchentes, ela pode ficar doente. E aí todos os outros são afetados também. Fatores culturais, ó, armazenamento da água em local impróprio, um exemplo, né? Ou sem manutenção adequada, descarte indevido do lixo. Isso é um fator cultural, além daquele outro que eu falei para vocês, né? Que envolve questões religiosas. Fatores ambientais, ó, proliferação do mosquito do gênero Aedes aegypti. Isso é o ambiente, porque as pessoas deixam lá a água mal acondicionada, água nas plantas, e pode proliferar as questões do meio ambiente com a questão da proliferação da dengue, né? Agentes patogênicos, ó, vírus da dengue, né, que causou a doença. Então, você tem um novo mosquito, esse mosquito pode não ter a doença, mas se ele picar alguém já doente, aí ele vai ser um vetor, ele vai transmitir a doença. Então, isso que fala de um modelo sistêmico, que envolve vários fatores que aquele indivíduo inserido nessa sociedade, ele passa por todos esses fatores que podem influenciar na doença, na vida da pessoa. E o modelo mágico religioso? O que a gente vem falando, né? Ó, o modelo mágico religioso permanece presente na ideação de saúde atual. É aquilo que eu falei para vocês. Um exemplo também da história da quimioterapia que eu coloquei, né? Dependendo da crença, a pessoa fala que Deus vai curar e ela não vai precisar fazer nem quimioterapia nem radioterapia. Isso entra essa questão mágico-religiosa, né? Segmentos religiosos de diferentes culturas mantêm práticas de proteção ou de cura de doenças. No Brasil são muito comuns as benzedeiras, né? As pessoas acreditam muito nessas questões da benzedeira, não recriminando nada, nem o sentido disso, mas é uma cultura do povo brasileiro, né? As cerimônias de cura, as cirurgias espirituais, o fluxo de energia, o uso de patuás, de amuletos, o pagamento de promessa, até isso também. Às vezes não pede uma promessa, a pessoa está doente, faz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, e vai lá pagar a promessa porque acredita que aconteceu um milagre, por exemplo, né? E vários outros ritos relacionados à saúde. Então, essa questão mágico-religiosa, ela ainda está presente nos dias atuais, se a gente pensando nesses exemplos que eu acabei de falar para vocês. E aí o modelo de determinação social da doença, ó. As sucessivas mudanças na forma de pensar a doença, a preocupação com o bem-estar e conceito ampliado de saúde geraram uma nova concepção, que é esse modelo de determinação social da doença. Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funciona como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio de saúde coletiva, né? Então aqui nós temos aqui como características, ó, nós percebemos nesse quadro aqui ao lado, né? Ó, eu tenho ali a idade, sexo e fatores hereditários, estilo de vida dos indivíduos.
Então, ó, redes sociais e comunitárias. Aí eu tenho um ambiente de trabalho que vai interferir as questões educacional, produção agrícola e de alimentos, a questão da higienização, o serviço social, a questão da água e do esgoto, o desempenho e as condições de vida de trabalho. Então, tudo isso está interligado que pode determinar como vai ser a saúde do indivíduo. Então, a idade mais recém-nascido, pode ter mais risco de ficar doente se pegar uma determinada bactéria. O idoso, a mesma coisa. Questão de sexo, por exemplo. Mulheres têm mais infecção urinária do que homens. Por quê? Por conta da anatomia da mulher, que é diferente. A uretra é muito mais próxima da bexiga do que do homem. Então, isso acaba interferindo, né? E fatores hereditários é que vem de pai para filho, vem na família. Então, isso pode interferir nas questões de saúde e doença da população. E aí envolve muitas questões de saúde coletiva, né? Nesse sentido. E aí, complementando, nós temos a divisão dos determinantes sociais, ó. O gradiente social. A expectativa de vida é menor e as doenças são mais comuns quanto mais baixa fora a posição na escala social em cada sociedade. O que quer dizer isso? Por exemplo, se as pessoas moram em área de risco, se as pessoas são mais pobres, se as pessoas são mais miseráveis, ou seja, não tem alimentação, não tem recursos financeiros, não tem moradia, não tem segurança, não tem educação, o risco dela sobreviver a tudo isso é bem menor, ou seja, a mortalidade dessas pessoas é maior. Isso que quer dizer? Então, dependendo da situação onde a pessoa vive, as questões sociais que envolvem essa pessoa, a expectativa dela pode ser menor, expectativa de vida. Então, ela pode morrer mais cedo. Por exemplo, a pessoa que tem dinheiro, que mora num lugar melhor, come bem, se alimenta bem, a expectativa de vida é maior. Porque ela tem condições de ter tratamento mais adequado, ela come melhor e adoece menos. É nesse sentido que acaba falando, né? Outro determinante é o estresse. Circunstâncias estressantes fazem com que as pessoas sintam-se preocupadas, ansiosas e inábeis. O que é inábeis? Elas ficam inabilitadas de realizar alguma coisa para enfrentar tais problemas. Elas não conseguem resolver os problemas. Contínua ansiedade, insegurança e baixa autoestima, isolamento social e baixo controle sobre a vida têm poderosos efeitos sobre a saúde e podem levar à morte prematura. Então a gente percebe muito que essas questões vai envolver o estresse, vai envolver depressão e envolve às vezes uma questão ainda muito mais grave, que é a questão do suicídio. Então tem uma morte prematura nesse sentido, né? A questão da infância. Um bom início de vida é importante para o desenvolvimento nos anos seguintes da vida. Então, se a criança nasce bem, ela tem nasce numa família que tem condições de moradia, de alimentação, ela vai se desenvolver de uma maneira melhor. É diferente daquela pessoa que tem um filho na miséria pura, na rua, por exemplo. Como é que vai sobreviver essa criança? Então, o índice de mortalidade pode ser maior, né? A pobreza durante a gestação pode ter consequências para o desenvolvimento fetal, devido à carência nutricional. Então, se essa mãe, essa gestante, aliás, se ela não se alimentar direito, ela vai ter carências nutricionais que vai afetar a gestação e vai afetar o feto. E, consequentemente, depois a criança quando nascer. Existe o estresse materno inadequado e o cuidado do pré-natal. Se não fizer um pré-natal adequado, também vai acontecer o risco de mortalidade infantil pode ser maior também, né? Isso a gente até comentou em outra aula. Continuando a questão da divisão dos determinantes sociais, né? A rede social versus exclusão social. Os desempregados, os grupos étnicos minoritários, os subempregados, os deficientes físicos, os refugiados e os desabrigados tendem a viver em estresse constante e têm alto risco de morte prematura. Então, são fatores externos que acabam tendo essa questão. A questão social e a exclusão social, ela pode causar a morte prematura dos indivíduos, né? E a questão do trabalho e desemprego, ó. Segurança no emprego melhora a saúde, porque a pessoa tendo segurança no emprego, trabalhando onde ela gosta, estando bem onde ela está, ela vai ter um bem-estar e ela vai ter uma satisfação. Então, o risco de estresse, o risco dela adoecer é bem menor.
Agora, quando isso ocorre ao contrário, existem altas taxas de desemprego, causam mais doenças e morte prematura, porque as pessoas desempregadas elas começam a entrar em desespero. Tem as contas para pagar, tem comida para comprar e não tem dinheiro para nada disso, né? Então, isso é um fator que pode desenvolver doença nas pessoas. A questão de suporte social, ó, relações de amizade. Boas relações sociais e redes fortes de apoio em casa, no trabalho e na comunidade aumentam a saúde. Por quê? Vamos pensar agora nesse tempo da pandemia. Se não fosse o suporte social, da solidariedade das pessoas, quanta gente não tinha morrido mais ainda? Porque além de morrer do Covid, ia morrer de fome, né? Porque teve uma rede social que angariou muito essas questões de auxílio, auxílio de alimentação, auxílio de produtos de limpeza, para fazer com que as pessoas não se sentissem tão abandonados, né? À medida que a pessoa se sente no abandono, ela fica sem esperança. E sem esperança, a vontade dela é a morte. Ela acha que morrendo tudo vai ser resolvido, né? Infelizmente. E a questão de comportamento ou escolhas pessoais, ó. Hábitos inadequados de saúde, muitas vezes influenciado pelo ambiente social. Então, vamos pensar. Ah, aparece lá um comercial de um salgadinho novo. Pronto, vai lá comprar. A Coca-Cola, o refrigerante, um cigarro. Hoje em dia a gente não tem propaganda de cigarro igual tinha antigamente. Antigamente tinha lá a propaganda do Marlboro, não sei se vocês lembram, que era um homem num cavalo todo poderoso. E aí aparecia ele fumando Marlboro, né? Isso agora é proibido. Então, esses hábitos inadequados que a própria mídia acaba impondo nas pessoas pode prejudicar a saúde dessas pessoas, né? De uma maneira geral. Então, pessoal, essa aula era mais curtinha mesmo, por isso que eu tô até gravando ela, por conta disso. Porque a gente vai ter a outra aula que eu vou dar ao vivo para vocês.